O médico Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, financiou pesquisas com vírus perigosos no laboratório de Wuhan, na China, de onde a Covid-19 pode ter escapado. Também está sendo investigado pelo Congresso americano por ter submetido filhotes de cães a experimentos cruéis, nos quais eram comidos vivos por insetos. Este médico você não verá no documentário Fauci, disponível no Disney Plus. As controvérsias foram deixadas de lado para retratá-lo como um homem simples, um pai exemplar, uma referência na área da medicina e um herói na luta contra a AIDS. Na boca do povo, por ser o rosto dos esforços de combate à pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos, Fauci tem neste documentário biográfico uma espécie de arquivo confidencial sobre sua vida, na qual ficaram de fora as más decisões, falhas ou reveses. Será que só de sucessos e aplausos é feita a biografia de um homem? Por que a Disney não quis mostrar o lado menos popular de Fauci? É isso que vamos discutir neste episódio do Quarentena Cult. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os colaboradores jornalistas, hoje biólogos, da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel e Eli Vieira. Sejam bem-vindos, amigos. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde, Evandro, Ricardo, obrigado pelo convite. Primeira participação no Quarentena Cult do Eli Vieira. O Eli Vieira, eu faço questão de ler aqui o mini currículo dele. Ele é biólogo, mestre em biologia molecular pela URGS, mestre em genética pela Universidade de Cambridge. O Eli é colaborador da Gazeta desde 2020 e é um colaborador especializado, naturalmente, na área de saúde, embora também já esteja escrevendo sobre alguns outros assuntos na Gazeta do Povo, né? Então seja bem-vindo oficialmente ao Quarentena Cult, Eli. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu conheci o Eli, ou ele está me conhecendo hoje enquanto a gente grava, mas eu conheci o Eli, e se não for isso, ele me desculpe, então eu confundi teu nome. Mas foi quando eu vi que tinha uma pessoa que estava contestando os dados que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, e se eu não me engano, você começou a colocar alguns dados que contestava isso, né? Tô certo, né? Eu chequei os dados, um a um, Isso. junto com 4 colaboradores. A gente publicou em 2019 um relatório, né? A gente pegou todos os supostos mortes por homofobia do ano de 2016, segundo o Grupo Gay da Bahia. Checamos um a um nas fontes primárias, que são da imprensa, e descobrimos que só 12% se confirmavam. Ou seja, a taxa de erro de 88% da Isso é ONG. ciência, hein? Isso é eu fiz a checagem, mas eu não gosto das agências de checagem, mas foi essencialmente isso que elas dizem que fazem que eu fiz. Foi, e daí, se eu não me engano, você começou a participar aqui da Gazeta com mais frequência e hoje é aqui nosso colaborador ativo, né? Bom, deixa eu chamar então aqui a responsabilidade, explicar um pouco sobre o Isso, documentário que a vamos gente vai falar. discutir. Esse documentário, né, Evandro? Esse documentário está disponível. O título dele é Fauci. Aliás, o pessoal pergunta para a gente ali, às vezes, no comentário do canal do YouTube da Gazeta, né? Ah, que filme é esse que vocês estão falando? Às vezes a pessoa pega o debate, né? Já começou alguma coisa assim. A gente sempre fala, e normalmente está na descrição ali do vídeo também qual que é o filme. Esse filme se chama Fauci, é o sobrenome do médico, está disponível no Disney Plus. É um documentário que foi comprado pela National Geographic, que é uma marca centenária, mas que pertence ao grupo Disney já faz alguns anos, né? Foi produzido por dois cineastas ali que não têm um currículo muito extenso. E está ali para quem quiser assistir, quem for assinante do Disney Plus, pode querer conhecer mais sobre o Dr. Fauci, né, Evandro? E eu indiquei esse filme para a gente trazer, porque como que eu fui atingido por ele foi um post de alguém que estava fazendo a sua sinalização de virtude do dia, e o pôster é um pôster do Fauci, assim, olhando para o além, e a pessoa falando precisamos de mais disso. Eu falei, opa, temos assunto aqui, né? Se alguém endeusou algo, precisamos discutir esse algo. Só que dessa vez eu vou surpreender, Sabag. Semana passada, no episódio anterior, eu vim aqui e elogiei o documentário da Greta, apanhei. Nossa, mas eu tô apanhando até agora aqui, eu tô até meio torto. Apanhou bem, hein? Mas é óbvio que eu tentei afastar, né, o que era documentário, o que era discurso, e eu senti que as reclamações foram por eu ter elogiado que o documentário era bem feito, e eu acho realmente o documentário
bem feito, apesar da história. Esse caso aqui, que a gente vai comentar hoje, é o oposto, né? Ele não consegue humanizar, ele tenta, né, humanizar, ele vai contar a história do Fauci desde quando ele entrou no NIH, ali, né? Como que Departamento Nacional de... Institutos Nacionais de Saúde. Isso. E ele, quando ele entra, né, do jeito dele metódico, trabalhador, muito comprometido com os dados, com a ciência, e começa a contar a história dele, mas desde o começo você já sabe que aquilo ali é quase uma peça de propaganda, né? Porque é ele narrando a sua própria história, comentando o seu próprio passado. Se eu não me engano, não existe nenhuma entrevista com contraditório. Nada. São só aliados. Só aliados, a mulher dele, a mulher, a filha, os colegas de trabalho. Isso. E como ele, às vezes, em momentos difíceis, ele sempre tomou a decisão certa. Que tenta vender a ideia de que quem é contra o Fauci é negacionista, né? No fim das contas, é isso. Então, mostra como ele participou de maneira importante. E, do meu ponto de vista, eu não conheço ele, não sei, mas pelo que eu assisti pelo documentário, ele participou de maneira importante, pelo menos de 2 epidemias, da AIDS nos Estados Unidos e do ebola, eu não sei se foi uma epidemia, mas enfim, o surto de ebola que teve lá na África e que chegou ali, e também eles dão a entender que ele teve uma atuação bem correta e que uma pessoa com esse passado, por óbvio, não vai errar na maior pandemia que a gente já enfrentou, né? E aí é mais ou menos isso. Sobre todas as polêmicas, sobre o vazamento dos e-mails, por mais que você não considere que tenha grandes mensagens, mas nem é citado, se eu não me engano, Não. também. E toda a questão do vírus em si, de como surgiu, dos institutos, como que o relacionamento dos Estados Unidos e do financiamento público, Evandro, privado. o único, se é que dá para chamar de contraditório, que o filme faz, é quando ele apresenta, ele gasta mais tempo falando da atuação do Fauci durante no combate à AIDS do que a Covid, né? E a única tentativa de contraditório é que ele traz ativistas de AIDS, né, que protestaram contra ele nos anos 80, e contam aquela história, né, de como foram aqueles protestos nos anos 80, só que são todas pessoas que depois mudaram de lado. Contraditório todas as pessoas que reconhecem que ele estava certo. E se tornaram aliados dele. Então, depois, na verdade, ele estava certo e nós aprendemos a conviver. Então, assim, é o único pedacinho de contraditório. Parece que vai ser contraditório e depois todo mundo está lá para aplaudir ele também. E aí o que eu fiquei com a impressão é que ele, como muitos, ele é um burocrata dedicado, mas que o mais importante é o que dizem sobre ele do que o que ele diz, né? E aí a gente cria toda essa, né, tudo isso que a gente tem em cima desse endeusamento de pessoas que, teoricamente, deveriam fazer o seu trabalho bem feito. Eu estava pensando sobre esse contraponto, né, que eles apresentam dos ativistas, era uma organização chamada ACT UP, que eles eram os mais vocais, e a reclamação era que o governo, na figura dele, estava demorando demais a tomar atitude para amenizar essa epidemia de AIDS nos anos 80, a partir de mais ou menos 1981. E aí eles próprios contam anedotas, né, um dos ativistas e o próprio Fauci falando que ele invadiu o prédio do NIH, uma coisa assim, e aí ele encontrou o Fauci lá e fala, viu uma figura muito familiar, que era um baixinho de jaleco, e era o Fauci. Só que é aquela coisa de controvérsia entre comadres, né, e eles dizem, os próprios ativistas dizem, era um teatro político que a gente estava fazendo, as manifestações. Então, podem ser 2 grupos, até com debates acalorados e discordâncias acaloradas entre eles, mas não é muito comparável ao que acontece na epidemia da Covid, porque aí você tem tribos políticas mais amplas, né, em conflito, e enquanto, bem, de certa forma, eles sempre tiveram mais ou menos do mesmo lado. Você tem um burocrata pró-Estado e você tem ativistas que estão cobrando mais Estado na vida deles, né? Basicamente isso. Então, eu não acho que acho que o documentário é meio cego a respeito embora eles digam, né, eles dizem que o problema atual é uma maior polarização,
Mas aquilo lá nos anos 80 não era uma polarização nem da mesma natureza, era meio que interna a uma coisa só, na minha opinião. Uhum. O documentário ele faz questão de não abordar nenhum tipo de controvérsia real que o Fauci enfrentou enfrentou no enfrentamento, né, no combate à pandemia nos Estados Unidos. O que você tem ali são assim trechos muito curtos de alguns comunicadores americanos, a maioria ligada à Fox News, claro que fez uma cobertura bastante mais crítica ao andamento da pandemia do que outros veículos de mídia, e que fizeram críticas ao Fauci ou levantaram questões a respeito do andamento daquela política, mas não tem nenhuma resposta àquilo, né? Você pegar trechos absolutamente isolados de alguns comentários, e aí depois fala de algumas ações violentas que ele e a família teriam sido vítimas, né? Ameaças, não ações, não chegaram a ser vítimas de ações, né? No máximo teve lá uma carta lá que era explodiu um pó branco na cara dele lá, mas que não era só um trote no fim das contas, né? E aí fala que tem muita gente que está atacando a família, né? Tá atacando a mulher dele, as filhas, e fica naquilo, né? Então aí não se argumenta nada a respeito do que tipo de crítica ele estava recebendo de fato. O Evandro falou bem ali. A construção da ideia de que ele representa um ideal de ciência, então é um homem que, qualquer que seja a sua afirmação, ela deve ser interpretada pelo público como a voz da ciência, portanto a voz da razão, e quem o criticava, por lógica, está no outro campo, no campo da anticiência, no campo do negacionismo, né? E se fala muito pouco. Acho que tem um depoimento, inclusive de uma repórter do New York Times. Não entendi bem a escolha, aliás, de alguns daqueles depoentes ali, né? Que você tem assim, jornalista de ciência, sem falar qual que é o background da pessoa. Outra pessoa, repórter de saúde do New York Times, só do Times. E aí, essa pessoa dá um depoimento falando assim: ele se equivocou lá sobre o uso das máscaras no começo, mas depois, logo, isso foi esclarecido. Não foi bem assim, né? Você tem Agora uma você coisa que a gente pode falando, eu me falar. lembrei, Sabag, que nos e-mails tem um jornalista do New York Times que fica puxando o saco dele, né? Falando, você é incrível, nesses e-mails vazados. E fico pensando se não pode ser a mesma pessoa, por isso que eles escolheram um jornalista do New York Times. E que inclusive dá dicas, assim, sabe? Eles estão querendo fazer uma teoria da conspiração, não podemos deixar isso acontecer, O sabe? próprio filme dá essas dicas de onde que seriam equívocos. E, assim, equívocos que vão combinar. A gente não está esperando que as pessoas que estavam trabalhando nisso tivessem ações perfeitas. Você estava lidando com uma pandemia de um vírus novo, era uma coisa desconhecida. Alguns países tinham planos de contingência, outros não tinham, né? Mas o próprio filme mostra isso, fala dessa controvérsia, pequena controvérsia da questão das máscaras, que foi um problema de comunicação seríssimo. Deu-se um recado no início, que depois teve que se retroceder a respeito de uso de máscara. E outra coisa, que eles não tocam nisso, mas aparece numa das imagens das coletivas que ele dava, às vezes junto com o Trump, às vezes sozinho, aparecia um cartaz no fundo, e com os dizeres, eu não parei para rever, mas eu prestei atenção na hora, que é alguma coisa assim, tipo, falando mais ou menos sobre o lockdown. Se a gente parar por 30 dias, a história do achatamento da curva, que era uma coisa que se falava muito no início da pandemia, né? Não, se a gente parar por 30 dias, achata a curva e tudo volta ao normal. Isso era um discurso corrente do lado científico naquele momento. E depois se provou que não houve isso, quer dizer, não houve achatamento de curva nos Estados Unidos, em outros países, né? A pandemia seguiu um outro percurso, e aí ninguém vem nesse filme e fala assim, não, aquilo lá nós achávamos que seria isso, ou não foi executado do jeito que a gente achava que seria. Enfim, não se toca no assunto. Nem se toca, lockdown não é o tema, né? Assim, e ele era uma das vozes ali, né? Só para as pessoas entenderem, eu acho que no Brasil ele seria um ministro da saúde, mas que não pudesse ser demitido, né? É como se a Anvisa tomasse uma posição de frente, né? E começasse, o que aqui no Brasil não aconteceu, acabou que o time técnico aqui ia para as coletivas, né? Só que ele não, ele é o presidente do instituto, né? Do institutão, do grande instituto, e não pode ser demitido porque ele é um funcionário público. Quer dizer, até pode ser demitido, mas imagina que não seja um cargo estritamente político quanto ministro da saúde, né?
Os Institutos Nacionais de Saúde, quem preside é o Francis Collins, que foi aquele que esteve à frente do sequenciamento do genoma humano, no projeto estatal disso, né? O chefiado pelo Fauci, na verdade, é um subinstituto dentro desse instituto dedicado a alergias e doenças infecciosas, né? Esse é o que o Fauci preside. Mas, voltando um pouquinho à questão dos supostos contrapontos que eles apresentam, o documentário já começa até com um áudio do Tucker Carlson, né, que é aquele âncora da Fox News, falando do Fauci, e tem um fenômeno que sempre acontece nesse tipo de controvérsia de fundo político, que é a seleção do pior exemplo possível da tribo inimiga. E qual foi o pior exemplo possível? O Trump chamando ele de idiota, né? Então, o Trump foi um grande presente, né? Até tem uns canais inteiros que caíram audiência, estão caindo, estão ganhando menos dinheiro porque o Trump não é mais presidente. O Trump era a galinha dos ovos de ouro para eles, né? Então, o Trump é usado dessa forma. Menos como um contraponto, mais como uma prova da perseguição ao coitadinho do Fauci pelos malvados da Dark Web. Tem uma hora que ele menciona a Dark Web, da extrema-direita. Né? É o argumento do espantalho, né? Você constrói o inimigo com todas as macelas possíveis, né? Mas quando você vai ver esse inimigo, ele não existe. Eu, na verdade, depois estava pensando, assim, nem tem uma oposição, né? Assim, contra... Por quê? Porque vamos pensar, a gente tem a Disney, maior conglomerado de mídia da história do mundo, né? Nunca houve uma empresa do tamanho da Disney. Vai lá e faz um documentário sobre o Fauci nesse momento. Poderia ter feito em outros momentos, poderia ter feito em 2019, poderia ter feito em 2018, justamente para falar Eu não conhecia a história dele com a epidemia da AIDS, e que aparentemente realmente ele fez a diferença ali, né? Na verdade, eles colocam três, né? Eles colocam a epidemia da AIDS nos Estados Unidos, o surto do Ebola e a epidemia da AIDS na África, quando ele, junto com o Bush, né? Então, olha só como você vai construindo as coisas para parecer. O Trump é algo tão extremista que até um conservador como o Bush enxergou o que havia de melhor no Fauci, né? Ele vai jogando isso, né? Que daí eles fazem um plano, né? O governo faz um plano de 15 bilhões de dólares para ir ajudar os doentes na África. Mas isso já é 2000 e pouco. No Brasil, se eu não me engano, a mudança do Ministério da Saúde lá, que quebra para a patente do coquetel, foi antes disso, se eu não me engano, né? E que Foi, porque é o governo Fernando Henrique, o ministro Serra, né? Então, isso fim dos anos 90. Poderia ser ali em 2000, 2001, que é mais ou menos quando tem esse pacote, então, talvez seja até um pouquinho... É anterior, no Brasil. Um pouquinho antes. Não que eu defenda a quebra de patentes, eu como um liberal não defenderia, né? Mas entendo que em momentos extremos possa se haver essa quebra de acordo comercial que acaba, do meu ponto de vista, até atrapalhando, né, o próprio desenvolvimento. Mas, enfim, assim, a pergunta é por que a Disney faz isso agora? Então, existe uma bandeira, né? Então, a bandeira mas contra quem é essa bandeira? Agora conversando com vocês, que eu estou pensando. Tipo, precisamos defender, tipo, o Viva o SUS, né? Não é bem Viva o SUS? Vamos pegar o ícone do SUS americano aqui e ver como é importante investir, o cara que enxerga além, que não se dobra aos desmandos dos políticos, né? Que corre risco, que é super inteligente, que é assediador. Opa! Desculpa, não, supostamente assediador, porque hoje em dia, porque, sabe como que ele conhece a mulher dele? Isso está no documentário, só que é lógico que é feito de uma maneira romantizada. Ela comete um erro, ela mente para ele. Ele chama, ela é uma enfermeira, ele é o chefe de pesquisa. Ele chama ela na sala, ela fala, entrei tremendo, e ele vai ali e me pede para sair comigo. Cara, desculpe, hoje isso tem outro nome. E lembra que que ela conta, o paciente dele era um senador brasileiro. Senador brasileiro, né? Tinha um problema vascular. Eu fiquei curioso, eu não fui pesquisar depois. Eu acho que era o Darcy Ribeiro. Olha só. O Darcy Ribeiro tinha uma história que ele foi senador, né? Político do PDT,
histórico, já falecido há alguns anos, e ele contava essa história em entrevistas que ele dava, que ele fugiu do hospital. E a história é meio anedótica, né? Porque a história é assim, tinha um paciente que era um senador brasileiro. Ele estava lá com umas infecções, umas feridas na perna, alguma coisa assim, decorrentes de alguma doença mais grave. O Dr. Fauci não falava português e o paciente não falava inglês. Então chamaram essa enfermeira, que veio a ser a esposa do Dr. Fauci, que falava um pouco de português, tinha morado 2 anos no Brasil. E ela vem falar com ele e explica para ele, né, transmitindo as informações do médico, olha, o senhor vai ter que cuidar dessas feridas e tal, vai ter que trocar o curativo 2, 3 vezes ao dia e tal. E o tal senador responde dizendo, não, eu quero sair daqui e vou para a praia, vou dançar. E eu pensei assim, nossa, que coisa, sabe, folclórica. Você põe lá um brasileiro dizendo que quer fugir do hospital porque quer ir para a praia e dançar. É bem coisa para americano ver isso, né? O brasileiro, né? Queria sair sambando da maca, de certo, né? E aí eles contam essa história, né? Como se fosse verdade. Fiquei pensando, mas que Porque senador ele tinha que brasileiro? soltar o amigo macaco, né? Só faltava isso. Não, ele tinha que soltar os macacos para sair na rua. E, né? Eu fiquei, quem poderia ser? Eu lembrei dessa história folclórica do Darcy Ribeiro que falava, gostava de contar, que tinha fugido do hospital. Então, e o Darcy Ribeiro era um cara que ele, né, gostava de falar sobre folclore brasileiro e tal, um brasilianista no sentido mais amplo do termo. Então combina um pouco com a imagem dele, mas não sei se aquilo ali é real ou não, sabe? Pode ser também pode ser um conto da carochinha aquilo ali. Talvez vocês O tenham que me tido um chamou a paciente atenção brasileiro lá, mas o cara falou que ia para praia dançar. Imagina o sujeito que sai do Brasil, para ir fazer um tratamento nos Estados Unidos, tratamento de saúde, quer dizer, é uma coisa grave. Isso é o fim dos anos 70, começo dos anos 80, alguma coisa assim, né? O cara tem a condição de ir para os Estados Unidos, ele vai fazer lá no principal lugar que ele pode receber esse tratamento. Está sendo tratado pelo diretor do instituto. O cara vem, você tem que continuar aqui o tratamento. Não, eu quero voltar aí para a praia. Não parece fazer tanto sentido. Né? E aí a Cristine, ela falava português, que ela tinha trabalhado no Brasil uns 2 anos, diz ela, né? Aí ela traduziu errado, né? Aí o cara falou que ia sair pra balada, pra não sei o quê, não ia obedecer às ordens, e ela traduziu errado. Ela traduziu para o Fauci, não, ele vai fazer tudo que você falou. Isso. Mas eu não sei se tem uma conexão, mas foi quando ele viu ela a primeira vez. Né? Uma coisa que eu achei interessante da Cristina, a esposa dele, é que ela se refere ao próprio marido como Dr. Fauci. Dr. Achei Fauci. curioso, não sei se é porque ela está falando com a equipe de entrevista, né? Mas achei Mas não só interessante. isso. Quando eles estão caminhando naquelas longas cenas ao redor daquele protesto com as mortes das vítimas de O Covid, Evandro adora esse tipo de cena, né? adoro. Ela tá atrás, né? Então, assim, é Ela, bem. Político total, né? Sim, Me lembra aqueles vai políticos andando, que ela vai traíram a andando esposa. atrás, depois ela É, desaparece e ele continua. isso. pois é, isso me É, lembra. Você mencionou o programa que ele fez com o Bush, né? Que foi 15 bilhões de dólares, foi auxílio para a AIDS, que a AIDS estava. Nos anos 90, a AIDS matou muito africano, né? E aí eu acho que é o próprio Bush, porque o Bush é entrevistado, o Bill Gates, vamos falar, né? Tem uma lista de celebridades. O Bono Vox, do Vox. U2, está lá também, para elogiar o programa do Fauci de ajuda na África. E alguém, acho que é o próprio Bush, que diz que o Fauci não é muito político. Ele não é um político, ele é uma pessoa técnica, né? E aí quando eu vi a cena dele lá, tinha o campo simbólico, né? Uma bandeirinha branca para cada morto por Covid, ele se emociona, não sei o quê, e a esposa lá, quietinha, assim, atrás dele, igualzinho aqueles políticos quando traem a esposa, que a esposa fica do lado constrangida. Então, eu acho que não tinha uma imagem mais de político do que aquela. Então, acho que, na verdade, o Fauci é bem uma figura burocrática, né? Sim, ele teve uma carreira como médico, pesquisador da medicina. Eu vi até uma das fotos, ele menciona lá, eu vi um termo técnico lá, o nome de um fator de transcrição que eu já estudei na genética. Então, ele deve entender dos Paranauê, como se diz, mas ele é uma pessoa para estar na disposição por 40 anos é, acima de tudo, um político, um burocrata e um carreirista, né? E essa coisa, trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana, né? Eu não sei se é realmente necessário para ser um bom cientista, talvez sim, mas soa mais como uma propaganda para burocrata mesmo, que está interessado na própria imagem. E uma coisa, né, ele fica bastante evidente para quem assiste esse filme. Esse é um homem vaidoso.
É um homem que tem uma grande vaidade, tem uma vaidade pela sua autoimagem, ele tem uma vaidade pela imagem que ele projeta, né? Quando ele fala, por exemplo, da relação com as filhas dele, a esposa tem 3 filhas, né? Ele fala, me lembrou aquele candidato que numa entrevista de emprego fala que o seu defeito é ser muito detalhista, sabe? Exige demais de si mesmo, né? Porque ele fala isso, né? Talvez eu não tenha conseguido me dedicar tanto quanto eu poderia para as minhas filhas, mas eu não me arrependo de ter dedicado meu tempo à pesquisa. Não, porque apesar de tudo, Sabac, eles tinham um acordo que Que eles eles não iam jantavam, dormir sem jantar todos isso. juntos. Eles não dormiam sem jantar, a família inteira jantar. A hora que ele chegasse, 3 da manhã, a família estava esperando, acordava as filhas para ir jantar juntos lá. Então, assim, ele vende uma versão muito edulcorada de si mesmo para esse filme. E o filme compra completamente, né? O filme só entrevista pessoas que o aplaudem. Ele fala verbalmente isso, que um dos grandes momentos da carreira dele foi quando ele fez um discurso que ele viu pessoas dos 2 lados, democratas, republicanos, ativistas, cientistas, levantando e aplaudindo, né, o discurso que ele fez. E ele está desde 1984 nesse cargo, que é um cargo importantíssimo, que é um cargo sujeito a pressões políticas, é claro, mas sim, ele nunca pensou em arredar o pé desse cargo, né? Ele, por mais que a família dele sofra ameaças, e ele seja escrutinizado na imprensa, né? E claro que como toda pessoa pública que está num cargo de evidência, você vai estar sujeito ao escrutínio público, né? Mas ele não pensa em dar um passo para trás, né? Então ele é muito ciente da imagem que ele preserva, ele não se importa em ter sido o rosto da, entre aspas aqui, ciência no combate à Covid-19, de ter virado bonequinho, caneca. Ah, ele gosta. Cabe muito bem a ele, né? Ele se presta a esse papel, né? No Então, caso do Ebola lá, que ele né, chama a a enfermeira, se eu enfermeira não me engano, americana, isso, e daí dá um abraço na frente de todo mundo, tudo armadinho, assim, para ter Uhum, reverberação. É só exato. ver na questão dos e-mails ali, né, dele, que foram publicados durante a pandemia, ele tem tanta noção do poder dele e de como ele é um pino central nessa história, que todas as respostas dele me ligue. Ele não responde, ele não escreve, ele não se compromete, ele não fala assim, ele fala continuamos essa conversa por telefone, continuamos essa conversa. Porque ele sabe, né? Ele sabe por que ele está fazendo isso, no fim das contas, né? Que é muito Uhum, melhor você responder um e-mail do que você ligar para alguém, né? Na minha opinião. exato. E Você aí eu vou resolve até tudo muito mais discordar um fácil. pouquinho, ô Evandro, eu vou discordar um cadinho de você, que você falou no começo, que é mais o que as pessoas dizem, né, bajulando ele do que ele dizendo, mas o Sabag falou tudo, ele próprio disse. Então teve um aí que ele falou algo similar, não é exatamente isso, mas ele falou algo similar como eu sou a ciência, tipo, me lembro o l'état c'est moi, né, o Estado sou eu. uhum. Mas aí eu notei exatamente o que ele falou no documentário. Ele falou: eu represento algo que é desconfortável para eles, a verdade. Então, não só agora ele é a ciência, ele é a verdade também. Olha só. É, ele está bem perto de dizer que é o caminho, a verdade e a vida, né? Porque Sim. ele é a verdade, ele defende a vida, então ele só falta dizer. O caminho você podia interpretar que é o método científico que ele propõe, né? E sempre que ele fala em cientista, né, ele se refere, o cientista não é assim. Aí ele fala, quando o ativista vem com aquele papo, o cientista reage assim. Então ele tem essa imagem do cientista como uma figura de admiração claro, respingando nele próprio, né? Então é uma imagem cientificista de cientistas, porque cientistas são investigadores como outros quaisquer, e você tem maus detetives, bons detetives, e tem maus cientistas, bons cientistas. Então ele usa, um sentido honorífico sempre, quando ele fala em cientista, sempre é um sentido honorífico, o que é bom para ele, afinal de contas ele é um burocrata, né, com um salário enorme. Então, é bom para ele reforçar essa imagem idealizada da ciência, que é muito popular. E é uma imagem, me permita, eu não sou da ciência, então eu sou só um palpiteiro aqui, mas os nossos ouvintes já estão acostumados com as minhas considerações infundadas. A imagem da ciência que eu tenho é justamente a da dúvida, né? Então, assim, quando ele fala da máscara, ele está certo. Porque até aquele momento, o que se tem é que para esse tipo de contaminação, se é gotícula ou se é por spray, você tem um determinado tipo de uso de máscara e aquele momento diz isso. Então, eu entendo, quando aqui no Brasil, isso é incrível, né? Porque
como se a ciência fosse um fato fosse a verdade, né? Só que a ciência não é a verdade, ela é até onde a gente chegou neste momento. Então, eu não posso dizer sim nem não lá para frente, né? Então, você defender lá no começo, você defender um lockdown com unhas e dentes, você não está sendo ciência, porque você não pode falar que aquilo afirma. Assim como quando algum infectologista, virologista brasileiro fala em 3 milhões de mortes, você não pode falar que isso é ciência, né? Assim, não, você tem ali um monte de interpretação, e tudo bem, assuma isso, que é uma interpretação, mas não se vista no nome da verdade que se provou que era uma mentira. Porque, veja, é uma verdade, se provou ser uma mentira naquilo que essas mesmas pessoas afirmavam ser o pior governo possível no pior momento. Então, quer dizer que no pior governo possível, no pior momento, não se atingiu 20% da previsão inicial dessas pessoas, né? É uma contradição em termos. E alguma coisa deu certo, então. Porque... Não, o pior, veja, no cenário inicial era de 1 milhão a 3 mil milhões de brasileiros mortos. Isso. O governo fez tudo o que eles não queriam, e foi o pior governo. E eu não estou aqui defendendo o governo, não. Eu estou falando que, do ponto de vista deles, certo? O governo fez tudo que não deveria e tivemos 600 mil mortes. É ainda alto? É ainda alto. Mas veja, a discrepância entre a verdade da ciência e... Bom, o próprio Fauci. Veja, o Fauci, ele está lá e quando ele fala da máscara, e realmente, eu me lembro de um comentário do Reinhardt, do Estadão, onde ele mesmo falou também que, cara, as máscaras talvez não funcionem, porque quando a gente fez os testes, mostrou que não tinha lá, blá, blá, blá. Ele falou, 3 meses depois, ele falou, saiu um novo estudo que mostrou que agora, quando você põe uma máscara entre um tubo com 2 ratos contaminados aqui, 2 ratos aqui, com máscara, sem máscara, dá uma redução de 20% se você colocar uma segunda... Então, ele falou, você muda de posição, isso é normal. O Fauci, lá, quando ele vai falar sobre o prognóstico, as previsões dele, ele fala que vai ser de 3 a 4 anos uma vacina. A ciência mostrou que ele estava errado em fazer porque a gente fez uma vacina em 1 ano, que é incrível, né? Então, assim, essa noção da verdade, eu acho um erro. E aí eu pergunto para você, eu que estou errado ou a ciência é a verdade? Você, Evandro, acho que você está sendo muito bonzinho, porque o Fauci, por exemplo, a desculpa dele para ter dado o conselho ruim de não usar máscara, todo mundo, é que não sabiam ainda dos assintomáticos, que seria 50% da transmissão por assintomáticos. Ok, e esse erro dele de dizer que não precisa usar máscara quem não está infectado, ele estava seguindo a OMS, na verdade. A OMS demorou até junho de 2020 para recomendar máscara para todo mundo. E o meu último texto na Gazeta, inclusive, é sobre as máscaras. Elas funcionam, sim. Tem um estudo grande agora em Bangladesh, com 300 mil pessoas, e eles compararam as vilas que usaram máscaras. Inclusive, um ponto do estudo, eu falo de passagem no meu texto, mas é um dos pontos mais importantes, que é os pesquisadores usaram campanhas educativas e isso subiu o uso da máscara de 10% para 40% das pessoas. Então, a persuasão foi mais eficaz do que o autoritarismo do governo de Bangladesh, que o governo de Bangladesh tentou forçar as pessoas a usarem. Mas, voltando ao Fauci, no começo da pandemia, lá por março de 2020, eu improvisava uma máscara de pano e ia para o supermercado. Eu era o único no supermercado lá em Brasília de máscara. E por que eu fazia isso? Primeiro, pela plausibilidade biológica, física, né? Porque mesmo se falar, mas o vírus passa fácil, os vírus são muito pequenos, as gotículas são muito pequenas, elas passam pelos buracos da... Sim, mas se você tem uma rede de gol e a bola de tênis passa no buraco da rede, ter a rede ainda vai barrar mais bolas do que não ter a rede, certo? Então, é o princípio físico, a plausibilidade física, né? E outra, qual é o erro do Fauci aí, e que é um erro muito amplo, da OMS inclusa? Que é confiar demais nessa burocratização da ciência, a ciência como autoridade, ou melhor, a comunidade científica dos pesquisadores como uma autoridade social. E se você pegar alguns cientistas como Feynman, Richard Feynman, um Nobel da física, né, estudava mecânica quântica, ele detestava, inclusive eu acho que ele recusou, na verdade, muitos prêmios, que ele falava, para ser cientista eu tenho que duvidar das autoridades em primeiro lugar. Detestava essa pressão que ele já percebia de transformar a ciência, que é um modo de pensar, um modo de se investigar o mundo, em deferência a autoridades.
Então, quando o Fauci faz isso, faz essa recomendação ruim, ele não está pensando na plausibilidade física, ele está ignorando conselhos da indústria, porque ao fazer isso, eu li lá a melhor fonte que a gente tinha nessa época, março de 2020, era uma explicação da indústria, de um fabricante de tecidos, falando dos buraquinhos e tal, das dimensões e qual seria o mais apropriado para fazer máscara. Então, em vez de achar que a verdade está sempre lá no artigo da Science, da Nature, né, uma pessoa que está interessada em entender a realidade, que é o que se espera de um cientista, ele vai pegar informações que sejam da indústria, de qualquer lugar em que haja alguma investigação. Tá certo que fazer ciência hoje é muito caro, então a gente depende de investimento de indústria pesada e de governos, né? Isso gera problemas políticos, né? Dependendo demais do Estado. Mas está aí, uma falha que eu acho substancial na visão de mundo do Fauci, no quem ele é, o que ele faz, o que ele fala, é isso. A autoridade científica estabelecida é mais importante e a plausibilidade é em segundo plano, né? Se você pega a informação da indústria, isso vai ser ignorado porque a OMS falou tal coisa, mas a OMS tem que se basear em alguma coisa sólida, né? E ela não estava se baseando em nada sólido. Não estava, que ela demorou muito tempo para reconhecer a pandemia, né? Enquanto os governos já estavam fechando os aeroportos e pedindo para a OMS, obviamente, com a sua ligação umbilical com o país que gerou tudo isso, que foi a China, não queria reconhecer a pandemia. Sabag, deixa eu só completar uma coisa que você ia falar, né? Mas só para completar aqui o que o Eli estava falando, que eu queria falar com o nosso ouvinte. E nesse momento, pode ser que tenha grande parte do nosso ouvinte esteja brabo com a gente com algumas colocações. Veja, aquilo que eu critico no cientificismo, na crença da ciência, e não só na ciência que é duvidável, né, que tem que ser contestada, tem que servir para os dois lados. Então, se você por algum momento, vamos lá, eu conheço muitas pessoas que a gente aqui já publicou dados mostrando que o lockdown deveria ter sido a última das medidas mais extremas possíveis ante várias outras. Mas digamos que pintasse um estudo robusto e que falasse, gente, um lockdown pode vir a resolver. A gente tem que estar aberto para mudar de opinião. Não apareceu, mas a gente tem que estar aberto. Então, se daqui um mês, um estudo com 500 mil pessoas mostrar que a máscara é irrelevante, você não vai duvidar ele? Você não vai falar, putz, talvez seja irrelevante, mas não, foram 300 vilas, 30 vilas, não me lembro o nome de quantos... 300 vilas com máscara. 300 vilas. É um estudo robusto para você falar, opa, e funciona. Como você falou, ó, o autoritarismo perdeu para o incentivo. Opa, funciona. Agora, se em algum momento mostrar que o autoritarismo venceu, cara, não é negar, venceu. Agora, a gente precisa ou não adotar, mesmo sabendo que o autoritarismo venceu, e aí vem a discussão política em cima disso. Mas não mascara o dado da ciência que pode ser derrubado mais para frente, mas que até aquele momento... Então, assim, na verdade, estou sendo palestrinha aqui, mas meu pedido para os nossos leitores, ouvintes, e para quem estiver assistindo esse vídeo ou nos escutando no podcast considere mudar de posições conforme a argumentação que você é apresentada, ela é racional, ela é lógica, né? E porque é isso que a gente vai conseguir evoluir. A pandemia ajudou os dois lados a mostrar quem é radical e é incapaz de mudar a sua posição. A gente ficou 2 anos e tem gente que pensa igual janeiro de 2020, ainda hoje, com as mesmas posições, apesar de tudo que a gente aprendeu. O comentário que eu ia fazer em cima do que o Eli estava dizendo, Evandro, é que o filme mostra o George Bush, filho, né, ex-presidente dos Estados Unidos, vindo e falando que o Dr. Fauci não é um político. Não é um político no sentido, não é um político partidário, não é alguém filiado a um partido político que disputa eleições, nunca disputou um cargo eletivo, né? Agora, quando o posicionamento dele é esse posicionamento corporativista, no sentido de defender a categoria que ele representa, né, de trazer, isso aqui, as decisões que tomam os grupos que eu coordeno, que eu dirijo, que eu financio, são aquelas que devem ser respeitadas, ele está tendo um posicionamento político. Isso é um comportamento político também. Então, nenhum espectador deve assistir o filme
com essa inocência presumida de que você está vendo ali um mito, alguém que, nossa, um homem que é escolhido, selecionado divino na Terra para trazer o conhecimento que vai ajudar a humanidade a combater essas doenças, né? Então, o que ele disser é verdade, né? O que o grupo dele aponta é verdade. Me parece, de novo, eu sou da tua turma, nós somos os palpiteiros aqui, né? Então, a nós nos parece que os estudos que eles conduziram são estudos importantes. O estudo da vacina Moderna, por exemplo, que foi feito em conjunto, né? Uma das vacinas mais eficazes que a gente tem contra a Covid e tal. Isso tudo é decorrente do trabalho que eles fazem, os pesquisadores fazem nesses institutos. Então, não se trata também da gente desqualificar o progresso científico que é feito ali dentro. Agora, em termos de comunicação para o filme, quando você faz um filme, bem lembrado, você tem lá a figura heróica, né, do médico, ele conta sua história como se fosse um épico, né, um homem sem defeitos, e ele traz para isso, não se deve questionar as decisões, os achados científicos dessa turma, né, tudo isso pode ser questionado. A própria ciência pode fazer esses questionamentos, né? Nada mais natural que se questione esse tipo de Aí achado. sabe o que não é natural, que daí talvez o Eli ajude a gente a ir mais fundo? Não é natural você tratar de um documentário sobre pandemia, sobre o sistema público de saúde americano, parte do sistema de saúde americano, você tratar de Fauci e você não citar que é uma pandemia que não tem uma origem ainda conhecida, você tem pelo menos duas possibilidades ainda na mesa, pode ter sido natural a partir do mercado de Wuhan, como pode ter escapado do laboratório americano, mas o Fauci atuou para que fosse tratado como teoria da conspiração. Então, ali ele está negando a ciência, a investigação. Né? Você está fechando uma porta com que argumentos? Além disso, negar que existia dinheiro americano financiando ganho de função dentro do laboratório e eles conseguem identificar, eles sabem disso, do laboratório que pode ter escapado, tinha uma linhagem, não sei como dizer, uma cepa, que era muito parecido com o da Covid-19 acabou, e você só vai encontrar isso a 2.000 quilômetros um outro cepa igual a 2.000 quilômetros numa caverna. E esse morcego não deixou nenhum rastro até chegar na cidade de Wuhan, enquanto você tem as duas maiores potências mundiais desenvolvendo. Não, é isso, as duas maiores potências mundiais hoje, China e Estados Unidos, estavam trabalhando a 500 metros do local do epicentro com exatamente aquilo, né? Exatamente com aquilo que soltou essa pandemia. E o Fauci não fala sobre isso, né? O documentário não fala sobre isso. Esse é o maior elefante na sala do documentário inteiro, que vocês mencionaram que não falam dos lockdowns, do apoio do Fauci a coisas, a decisões que são não só científicas, como morais e políticas também. Mas esse é o maior ponto cego, porque foi o NIH, né, chefiado pelo Francis Collins, e o NIAID, ou NIAID, não sei como é que eles falam, que é chefiado pelo Fauci. Eles eram a fonte da verba. Você falou laboratório americano, mas não, é o laboratório de Wuhan mesmo, Instituto de Virologia de Wuhan. Então, Desculpa, eu falei errado. Sim, não sabemos onde é o epicentro, mas houve aí, eu também tenho um artigo sobre isso no Caderno Ideias, que é se um artigo novo da Science realmente mostrou de onde que veio do mercado. Não mostrou. Inclusive tem um especialista em mapas que olhou lá os pontos que pareciam convergir para o mercado, na verdade são endereços residenciais e você não sabe se a pessoa estava indo para o trabalho e pegou lá no trabalho, né? Então tem todos esses problemas. Então, e o documentário mostra o Rand Paul, que não sei se ele é representante ou senador, mas é aquele libertário, filho do Ron Paul, né? Um dos maiores, os mais famosos libertários americanos. E o Rand Paul sabatinou o Fauci e ficou feio para o Fauci. Claro que não mostra. Eles selecionaram uma ceninha do Rand Paul, outra discussão, provavelmente anterior à discussão da origem laboratorial, a possível origem laboratorial do vírus. Então, sim, eu falo. E outra, existia uma moratória de dar verba, porque o NIH, ele é tipo
CAPES e CNPq combinados, né? Ele é o maior financiador com dinheiro público americano, dinheiro de impostos, da pesquisa biomédica. E, então, esse dinheiro era autorizado pelo Fauci e pelo Collins para ir para um intermediário de verba, que é uma ONG chamada EcoHealth Alliance. Tem muita coisa estranha nessa EcoHealth. Ela é sediada em Nova York e ela era uma ONG ambientalista. Ela passou a ser chefiada por um virologista, que é o Peter Daszak, e esse Peter Daszak fazia, então, intermediação de verba lá para o Instituto de Virologia de Wuhan. E o Intercept revelou, uns documentos obtidos por lei de acesso à informação, que o Peter Daszak, a EcoHealth, etc., eles estavam pedindo dinheiro de agências de inteligência americana, era a DARPA, para colocar... É muito específico isso, porque o primeiro artigo que saiu na Gazeta há um ano foi meu, falando da hipótese de origem laboratorial. Foi meu e eu estava resumindo, basicamente, e contextualizando um artigo novo de um grupo independente de investigação da origem do vírus. E lá eu cito uma estrutura molecular que tem no coronavírus, no novo coronavírus da pandemia, que ela é ausente na doença parente mais próxima, que é a gripe asiática de 2002, 2003. Então, essa estrutura molecular chama sítio de clivagem da furina. Então, essa ONG, esse cara, essa verba estava sendo usada, e ele fala lá com todas as letras, eu quero colocar essa estrutura nos coronavírus. E aí você falou, o parente mais conhecido do novo coronavírus era uma amostra depositada em banco de dados, ou a sequência do RNA, que estava lá no Instituto de Virologia de Wuhan. Então, o parente mais conhecido era a amostra laboratorial, olha que interessante. Até acharem um mais próximo, com uma sequência um pouco mais próxima do novo coronavírus, mas que não chega a 97% de semelhança, que foi achado lá no Laos. Aí pronto, né? Salvamos a hipótese da origem natural, que veio da natureza, esse vírus. Só que quem coletava no Laos era o Instituto de Virologia de Wuhan. Então, amostras lá do Instituto. Então, voltamos ao Instituto de Virologia de Wuhan. E outra, esse vírus do Laos, ele não tem essa estrutura de clivagem de furina. Então, tudo muito estranho. A hipótese da origem laboratorial, ela está mais forte. O FBI, no momento, considera com convicção moderada que é mais provável que o vírus veio de laboratório do que da natureza, pulando do morcego para um animal. A gente sabe que é morcego porque eles são um dos maiores reservatórios de vírus do mundo, especificamente dessa família de vírus, os coronavirídeos, a gente fala. E, então, foi o que aconteceu, provavelmente, na gripe asiática. Tem uma gripe similar lá do Oriente Médio, que saltou de morcego para camelo, camelo para humano. E só que nesses dois casos foi descoberto, não demorou tanto. A gente está aqui esperando 2 anos e cadê o animal? Falaram em pangolim, morreu aquilo lá. Ninguém está falando em pangolim mais. Mas então, veja, Eli, como que a gente vai descobrir, e aqui entrando agora um pouco na teoria da conspiração mesmo, se a origem física é na China, e é uma parceria com quem financia e desenvolve a inteligência é americano. E quem investiga vai ser capitaneado pelos dois, um vai ter que abrir as portas e o outro é que vai entrar. Talvez seja algo que a gente nunca fique sabendo, né? Exato. Eu falei isso num dos meus últimos textos sobre esse assunto, que as partes com mais poder de descobrir têm algum rabo preso. Então, até esperançoso, né? Mas, assim, saiu um relatório das agências americanas, sem muita conclusão. Em conjunto, elas não concluíram muita coisa. São as 17 agências de inteligência. Mas aí, depois, foi o New York Times que teve que contar que o FBI era quem desconfiava mais que foi do laboratório. Né? Então, sim, eu acho que os conflitos de interesse aí dificultam que se essa for a verdade, que ela venha à tona plenamente, realmente. Mas o papel do Fauci, voltando no documentário, foi salutar nisso. Eu falei da moratória e não terminei de contar. Então, tinha uma moratória desse tipo de pesquisa de ganho de função. O que é um ganho de função? Você coloca coisas no vírus, até aquela estrutura molecular, para facilitar ele infectar ou células humanas em cultura, ou o que a gente chama de camundongos humanizados. Eles são humanizados no sentido de terem o receptor lá na célula que o vírus usa para entrar na célula. Eu pensei que era aquele camundongo que tem uma orelha nas costas. Não sei se vocês já viram. Ou o Pink e o cérebro, né? Eles são camundongos humanizados.
Enfim, então, sim, qual o papel do Fauci nisso aí, na moratória? Era a única brecha que tinha a moratória era essa, que o Fauci ou o Collins autorizassem pessoalmente a furar a moratória para dar verba para isso. E parece que foi exatamente o que aconteceu. Então, tem a mão dele lá. E é, portanto, o maior ponto cego, o maior elefante na sala desse documentário. Entre outros. Tem outros, mas esse eu acho que é o maior. E aí tem o e-mail da Zara, como que é o nome dele? Da Zac. Da Zac, e tem e-mail dele trocando com o Fauci, né? Tem. E você vê assim que você mencionou no começo, esse conflito é de quem contra quem, afinal de contas. Então, eu acho que a gente pode dizer que é um conflito de elites burocráticas com acesso a impostos, né? Contra aquele outro grupo que tem os eleitores do Trump e tal, que eles falavam que era para drenar o brejo, né? Drenar o pântano. É claro que o método do Trump para drenar o pântano não foi bom, mas acho que esse é o conflito. Então, você tem pessoas como o Fauci em posições de liderança, né, que ganham impostos. Então, eu gosto do Thomas Sowell, os ungidos. São os ungidos contra as pessoas que por exemplo, seguiam por senso comum, o que é bom. Às vezes o senso comum está melhor do que a ciência, porque a ciência não investigou muito uma coisa, o senso comum tem mais a dizer. E você que é liberal, Evandro, a gente tem um argumento do conhecimento do Hayek, né, que ele dizia que a economia não deve ser planejada centralmente porque o povo em contato com as coisas tem mais conhecimento em conjunto do que qualquer especialista. Sabe quem que acertou mais? Os evangélicos acertaram mais do que o Átila. Porque os evangélicos, não estou brincando, eles falavam, não, alguma coisa, quando falavam que logo ali em março, abril, falava-se muito de que a vacina teria de 3 a 4 anos, né? Era essa, não, as vacinas têm 3 a 4 anos. E eu escutei muito religiosos falando, não, mas a gente vai conseguir, a humanidade vai se superar, Deus vai fazer alguma coisa, a gente vai ter isso em até um ano, não pode passar disso. Veja, cada um com as suas convicções. Agora, o fato é que acertaram mais nesse campo da previsão da vacina. E eu aproveito esse momento para fazer aqui o nosso jabá, porque essas informações que o Eli está trazendo aqui, você que está escutando, está vendo a gente, né? De repente você não tinha escutado falar isso, ou até já ouviu falar, mas essa questão, por exemplo, das origens da pandemia, a Gazeta do Povo trouxe isso praticamente em primeira mão na imprensa brasileira, né? A Gazeta do Povo trouxe esse assunto quando o discurso dominante da imprensa era de se impossível questionar a hipótese da origem laboratorial do vírus. O artigo a que ele se refere, o texto a respeito da eficácia e eficiência das máscaras, baseada nessa pesquisa grande, são mais de 300 mil pessoas envolvidas nessa pesquisa, né? Esse texto está publicado hoje, nessa semana, na Gazeta do Povo. Então, se você quer ter acesso a esse tipo de informação, você não vai encontrar isso em outros veículos de imprensa, cada um faz a sua cobertura, mas esse tipo de cobertura você só vê na Gazeta. E você precisa, caso você entenda que esse é um trabalho merecedor da sua atenção, de ser valorizado, assine a Gazeta do Povo. Esse podcast aqui é de graça, você vai continuar escutando ele, vai continuar vendo no canal do YouTube, gratuitamente. Mas esse material todo, que envolve trabalho de pesquisa, envolve redação, envolve edição, envolve investimento nesse tipo de jornalismo, e isso você só encontra na Gazeta do Povo, e você precisa se tornar um assinante da Gazeta. Então entre lá no endereço assinaturas.gazetadopovo.com.br, assina a Gazeta do Povo. Primeiro mês, no plano digital, é 99 centavos. Você assina por 99 centavos e você testa o nosso conteúdo. Você lê essas matérias, você tem conteúdo, novos conteúdos, quase 300 novos conteúdos diariamente, você tem o canal do YouTube, você tem podcast, tem, enfim, uma série de outros produtos que você vai, sendo assinante, ajudar a patrocinar esse tipo de trabalho e ter acesso a materiais exclusivos, como esse, por exemplo, que eu li escreve. Então, assinaturas.gazetadopovo.com.br. É isso, Evandro? É isso aí. Bom jabá? Tá ótimo, tá ótimo. Deve ter um link aqui na descrição dos comentários, o pessoal sempre deixa ali para assinar. E não é só sobre isso, não. O Eli, é isso que a gente está falando quando coisas, né? Esse senso comum aí que volta e meia. E veja, nossa, eu tô me enrolando aqui. Mas, por exemplo, a questão o Brasil é o país que mais mata
LGBTs no mundo. Ninguém aqui está falando que isso não é horrível, né? É óbvio, mas por que a gente não se baseia sobre fatos, sobre a realidade? Qual é o número? Comparável a quê? Quais são os números dos outros países? Da onde veio? Vamos checar. Eli, se lembra? Eu acho que eu estou tentando puxar de memória aqui, mas se eu não me engano, tinha casos de uma lésbica, o que foi registrado como homofobia, que eu acho que era uma lésbica que tinha brigado, né, com a parceira e pulou não sei se pulou uma cerca ou foi atropelada pelo próprio carro e entrou lá como crime de homofobia, né? E quando você perguntou, a gente foi atrás do grupo gay da Bahia para perguntar dos dados e eles reconheceram, né? Eles falaram, não, que os dados não são precisos, mas que contestar os dados é homofobia. Eu até fiz no meu texto da checagem. Aliás, foi aí que eu me aproximei da Gazeta em 2019, porque a Gazeta era o único lugar que eu conseguia publicar isso. Eu não publiquei o relatório inteiro, mas me entrevistaram para isso, né? O Tiago me entrevistou. Você falou um caso lembrado pela metade, mas eu te falo um aqui. Teve um casal de lésbicas que eram traficantes, elas estavam disputando território com outros traficantes, foram mortas por isso, caso de homofobia. Teve um caso, inclusive, que era um casal hétero, e eu notei que incluíram porque a manchete era ambígua e não falava que era um casal hétero. Parecia, pela linguajar usado na manchete, no título do texto, da notícia, dava a entender que poderia ser dois homens, mas era um casal hétero. Eles incluíram só por isso, por uma ambiguidade de um título. E aí, no meu relatório, eu fiz uma imagem que é um círculo, assim, para ilustrar o pensamento circular do Grupo Gay da Bahia, porque se você questiona, né, eles falam, não, a gente inclui todos, gay morreu, a gente inclui como homofobia, porque a homofobia é estrutural. Aí você pergunta, como você sabe que a homofobia, sei lá o que é estrutural, mas como é que você sabe que a homofobia é estrutural? E eles falam, que os nossos dados mostram. Então é um círculo. Exatamente. E daí a ONU usa isso, aí os veículos de imprensa vão lá e pegam esses dados e você cria uma verdade científica em cima de mentiras. Esse é o nosso Brasil. Vamos para as notas, Eli? Aqui a gente normalmente dá uma nota sobre o produto em si, tá? Sobre o documentário do Fauci ali. Não é uma nota sobre o Dr. Fauci, sobre o terno, o jaleco branco dele, sobre a cara de herói dele, sobre o jeitão. Ele fala muito disso, né? Eu nasci no Brooklyn, lá a gente não aceita qualquer coisa, né? Ele é mal, né? Ele é barra pesada. Então a gente tá falando aqui do filme. Esse filme tá lá no Disney Plus, quem quiser assistir, veja, né? É um filme, a gente falou pouco disso, assim, mas é um filme complicado em termos de estrutura, né? Ele gasta a maior parte do tempo falando sobre a vida do Dr. Fauci no combate à AIDS nos Estados Unidos, né? Isso é a obra de vida dele, provavelmente, né? A atuação dele na pandemia ainda estamos por ver, acho que precisa de um certo distanciamento histórico aí para tentar entender quais foram as contribuições e as falhas que ele cometeu ali, ocupando aquele espaço de destaque. Agora, o filme tem lá suas falhas, né? O filme é um filme como documentário, assim, não espere algo que vá fazer você refletir muito sobre a atuação do Dr. Fauci, não. Tá? Não, precisa ter uma bagagem, né? Senão esse é o tipo de documentário que se você cai vou assistir um documentário para aprender alguma coisa, cara, ele te leva para o lado errado. Ele está quase do lado da propaganda. É propaganda, é o arquivo confidencial, você colocou bem aí no texto de abertura. Hoje eu posso me perfazer disso, porque esse texto que eu li hoje, na abertura do filme, é meu com edição de Jones Ross, que não está aqui hoje, mas nosso editor Jones Ross, que não está participando hoje, volta nos próximos episódios do Quarentena, mas fez a contribuição. Eli, vamos começar com as notas, então, de 0 a 10, que nota que você dá para o Fauci, o documentário, e por quê? Eu vou dar um 6, porque o Evandro falou em humanizar, e o que mostra, assim, de legal, que eu achei, são coisas que não são características só do Fauci, é de qualquer pessoa que tenha um mínimo de ética de trabalho, que ele realmente tem, né? Então, é humanizar o humano, é meio redundante, mas é sempre bom ver esse lado, até para evitar, eu acho que ele faz isso com sucesso, apesar de cair na propaganda também, evitar uma demonização, de pensar que é um cara com chifrinho e com rabinho, né? Então, dá para ver, uma pessoa, tá, mas o que está de errado com ele e ao redor dele
é sistemático, é uma coisa para fazer com o Grupo Gay da Bahia, é estrutural o problema. E qual que é o problema estrutural? Essa coisa de burocracia, de estrutura estatal, e deve convidar a gente a pensar em como poderia ser diferente. Então, um exemplo que eu dou é que quando teve lá, aparece o Francis Collins, que é o chefe do NIH, que está até acima do Fauci. O Francis Collins liderou o processo né, a pesquisa de sequenciamento do genoma humano. Só que o Francis Collins e o NIH tinham um concorrente chamado Craig Venter, e na iniciativa privada. E ele também sequenciou o genoma humano. Então, quem levou a fama pela conquista científica foi só o Estado, só os burocratas. E ninguém fala do Craig Venter mais. Então, eu me pergunto, então, toda essa polêmica lá dos anos 80 com a AIDS e agora com a Covid, que a gente devia abrir a imaginação, né, como quem questiona se tudo tem que ser pelo Estado. Será que tem que ser mesmo? E também questionar esse papel autoritário que os Estados tomaram durante a pandemia. Então, ele serve para nos convidar a pensar nessas coisas. Ele não vai te dar nada disso, ele vai tentar te puxar para o lado né, de exaltar o Fauci, tá? É um octogenário, é uma pessoa com uma carreira longa já, e não tem como a gente afirmar. No final ele fala assim, o que eu quero é que os historiadores olhem de volta para mim e pensem se é que eles vão querer, ele fala, até brinca, e vão falar, esse era um cara bacana. E eu acho que ele até está correto. Ser bacana não é difícil, afinal de contas. Né? Mas, além de ser bacana, ele estava certo? Ele estava correto em apoiar certas atitudes autoritárias do Estado na pandemia? Acho que é isso que é convidado a pensar. E uma coisa que eu também acho que é bom de refletir é aquele momento lá dos anos 80, da polêmica com os ativistas. Até acho que foi o Evandro que falou, que o Fauci fala que o discurso dele é bom mesmo, é um congresso de estudiosos da AIDS na época que não sabiam o que fazer com a AIDS. E aí ele falava uma parte que os ativistas concordavam e aplaudiam, ele falava outra parte que os pesquisadores concordavam e aplaudiam. Mas não era direita e esquerda inclusa, não. Na verdade, eram facções de esquerda, né, que tinha uma luta, porque um lado, como eu disse, todos pró-Estado ali. Então, eu não sou nenhum ANCAP, mas eu acho que acreditar demais na mensagem do documentário te deixa fechado nisso, de que eu chamo de ciência política de redação do Enem, que é aquela coisa de precisamos de mais políticas públicas. Aliás, não pode usar a primeira pessoa, então precisa-se de mais políticas públicas. Então, é tudo na base das políticas públicas. E tem um paralelo ali, e aí que eu vou dar minha recomendação de filme, que não, é... Não, segura. Segura, tá. Então próximo quadro. Deixa eu puxar minha nota, eu ia dar um 5, mas depois da fala do Eli, eu vou dar um 4, tá? Porque realmente isso não posso deixar passar, porque esse endeusamento do funcionário público, porque o funcionário público tem que ser padrão. Então ele não pode ser endeusado por ser padrão, por ser competente. Isso devia ser algo normal, né? Todos os funcionários públicos. E agora estou pensando até na Time. Pô, ainda bem que deram a pessoa do ano para o Elon Musk, pelo menos não é a NASA, né? Então, assim, tem que valorizar a iniciativa privada. Então, 4. Sabai. 4. Eu vou te acompanhar, Evandro. Eu vou na nota 4 também. Acho que o filme... Assim, méritos do filme, talvez conhecer um pouco mais ali do trabalho, né, do NIS. Qual que é a sigla, ele certinha? NIS, né? NIS, então... Isso. Enfim, conhecer mais o trabalho desse grupo de pesquisadores. A carreira do Dr. Fauci é um personagem que certamente merece uma biografia. Certamente ele merece uma biografia. Alguém que tem uma figura com serviços relevantes prestados ou passou por momentos históricos do século XX, do século XXI, né? Teve ali na frente disso e tal. Agora, não é com esse tipo de documentário que você vai ter uma dimensão dessa figura humana, né? Dificilmente alguém tem uma vida 80 anos, sendo 40 e tantos de vida pública, marcada só por sucessos e aplausos, né? Ele tem questões que poderiam ter sido levantadas, né? Poderiam ter sido debatidas por outras pessoas, poderiam ter sido levantadas essas outras controvérsias que a gente fala, que o filme passa batido por isso. Mas, enfim, caso você goste muito do Dr. Fauci, e caso você queira conhecer um pouquinho, né, seja um estudioso, um interessado aí na questão,
O filme tem lá uma certa competência técnica, mas assim, não é muito admirável não, do ponto de vista técnico. Então, eu vou ficar aí com uma nota 4, para não rebaixar muito também, né? Porque a gente já viu. Normalmente, quando a gente baixa dessa média, né, Evandro, é porque a gente está falando de uma coisa que é difícil de defender. E É aqui, ruim em todos os sentidos, né? isso. Então, aqui tá ali no medíocre, eu diria, né? Isso. Vamos lá, então, vamos para as indicações. Ó, eu tinha um monte de indicação para Vamos trazer para aqui, tá? as Mas indicações. Indicações. Eu tenho que fazer, eu não indicações. sei se faz. Indicações. Vai. Então tá, depois você passa lá pro editor. Eu tinha um monte de recomendações aqui, né? Como eu já estava falando para os meus colegas antes de começar, mas eu vou passar aqui a vez para o Eli que está vindo aqui. É muito melhor escutar indicações novas do que, senão eu vou ficar indicando aqui quadrinho, daí ninguém quer, né? Então, para fazer essa indicação, só uma historinha antes, não é Manda longa, é bala. tipo, que tem um paralelo que eu vi entre uma questão que aconteceu na epidemia de HIV nos Estados Unidos nos anos 80 e agora com a Covid, que é a questão do tal do tratamento precoce, ou melhor dizendo, o repropósito de drogas, de medicamentos, para uma doença emergente pouco conhecida. E tem um filme com o Matthew McConaughey, de 2013, chamado Dallas Buyers Club, o Clube de Compradores de Dallas. Nesse filme, ele é um eletricista e que ele contrai HIV. Eu nem lembro se ele é gay ou não, acho que até é hétero o personagem. E aí a luta dele é justamente contra essa estrutura burocrática em torno da pesquisa científica que evita que ele tente o repropósito de medicamentos. E o inimigo dele, no fim das É o contas, é o Fauci. Fauci. É o Fauci. Então é isso. E para quem ficar interessado nesse drama, né, que foi um drama interessante até do ponto de vista político, né, que realmente o HIV serviu para reforçar o preconceito contra homossexuais na época, tem também uma minissérie, até onde eu acho que está no HBO, que é Angels in America, que eu acho que é bastante tocante a respeito desse momento histórico. Acho que tem o... É minissérie documental ou... Não, a minissérie ficcional foi feita como peça de teatro e virou uma minissérie. Tem um elenco bem forte lá. Tem a Meryl Streep, tá lá. Acho que a Al Pacino tá lá também. Bem bacana. É do começo dos anos 2000. Eu não conheço. Uhum. Sabag, tua indicação. Olha, a minha indicação, eu ia fazer uma coisa horrível, que eu ia fazer aquela, nossa, eu já indiquei antes, mas eu quero reforçar, eu não vou fazer isso, não. É que eu estou assistindo aí no Succession, terceira temporada. Ah, mas aí já nem vale mais indicar, Não, porque por isso que eu todo não. mundo já está botando entre um Breaking Bad. Daí já começa isso, já me dá uma gastura também, né? Assim, O nossa, eu já. problema, eu também fico assim, Sabag, e daí você vai lá e vê o episódio e você fala, E não é tão bom assim. Não é uma boa série, mas não queiram botar tudo lá, achando que cada vez é a melhor coisa do mundo. Às vezes não é, e tá tudo bem, sabe? Não precisa ser a melhor coisa do mundo. mas eu acho que sei lá, para mim, a cada episódio, É. ela, Você acha que ela é eu melhor? acho que ela é uma das top mesmo. É difícil, mas. Então eu não vou fazer isso, então eu não vou reivindicar, porque eu já falei várias vezes. Acho que a última vez que eu falei Arremesso final, é isso? dessas. Eu não vou reivindicar, embora seja o que eu estou assistindo. Não assisti até o fim ainda, estou indo aos poucos, não tenho a urgência de ver tudo junto, né? Quero agradecer, antes de fazer a minha indicação, que eu sei bem boboca, mas quero agradecer aqui aos nossos ouvintes que vêm me procurar, mandar mensagem no Twitter. Mas o que é engraçado é que eles não mandam mensagem para mim, eles querem falar com o Jones Rossi. E eles mandam mensagem para mim falando: diga para o Jones tal coisa. Tem gente tirando sarro do Jones por causa do futebol, tem gente indicando que o Jones assista a série, o filme que eles assistiram lá e tal. Então, aqui o usuário John Andrade, obrigado pelas tuas mensagens e tal. Eu repasso para o Jones, mas vocês podem falar com o Jones. O Jones está no Twitter também. Vocês podem mandar um e-mail para o Jones, se preferirem, assim, ele responde, né? Não, e nos comentários aqui do YouTube, a gente lê quase tudo, A né? gente lê, Eu a fico gente tem conversando com um acesso. leitor ali nos comentários. A gente não. E esses leitores esses ouvintes, espectadores que estão me mandando mensagens, estão fazendo várias indicações. Acredite, pessoal, a gente vai considerar, algumas delas batem, tem gente indicando coincidentemente as mesmas coisas, a gente vai dar uma olhada nisso. Mas obrigado pela participação. Olha, eu vou inovar, Evandro, no meu retorno aqui das férias, no Quarentena Cult, que a gente faz indicações e às vezes faz desindicações, né?
eu não vou fazer nenhuma coisa nenhuma. Eu vou falar sobre um filme que eu assisti e que tá todo mundo vendo, pelo jeito, que é o tal do Red Notice, o Alerta Vermelho da Netflix, que é o filme com o Dwayne Johnson, The Rock, né? Filmezinho de algoritmo, ação, comédia, sabe? Aquela tradicional cena dos fortões vestindo smoking, sabe como? Uma mulher bonita no meio. Então, assim, Alerta Vermelho, muita gente tá assistindo, tava aí a informação que eu lembro de ter visto, é o filme mais assistido da história do Netflix. Uma bobagenzinha, pode te divertir, pode te irritar, muito clichê, muita coisa que você já viu em 200 outros filmes do gênero, algumas cenas de Você tá com ação. uma culpa aí, Sabag. Você gostou, né? Você tá falando com uma Não, eu culpa, queria ter cara. gostado mais, cara, porque é o mesmo diretor eu gosto do Dwayne Johnson, The Rock, e ele fez um filme que é aquele Skyscraper, não sei se vocês já assistiram. Cara, eu acho que eu nunca assisti nenhum filme com o The Rock. Pô, é uma pena, então. Eu não sei se você ia gostar, mas eu acho ele muito divertido. E esse filme dos Arranha-Céus, ele ficou conhecido porque o pôster do filme mostrava ele dando um salto entre dois prédios. O filme se passa na China, lá, né? E ele dava um salto entre dois prédios, isso no pôster, antes do filme sair. E aí o pessoal das redes sociais começou a falar, fazer cálculos físicos, falou assim, é impossível se ele der esse salto que o pôster está mostrando, ele chegar vivo no outro prédio. Então, o filme provavelmente mostra o personagem principal morrendo e tal. E isso viralizou na época. E eu É achei o tipo a filme capa do Mario 3, né? tipo A isso capa do também. Mario 3 é o Mario morrendo, pô. Basicamente, ele saltando para a morte. E o Dwayne Johnson estava também. E esse filme, Skyscraper, é desse mesmo diretor, por isso que eu estou citando. Eu acho esse filme mais divertido. Eu acho esse filme aquela bobajada de ação divertida, assim, que você vê comendo pipoca e vai se divertir. Esse Alerta Vermelho parece que eles querem repetir a fórmula e ela já é um pouco mais cansativa, as piadas já não são tão boas assim. Então, não, eu não estou com culpa, eu não assisti. Eu gostaria de ter sentido esse guilty pleasure assistindo o filme, mas não foi por aí. Então, eu só estou dando o meu parecer muito insosso. Assim, o filme pode te divertir, mas também se você perder esse filme, você não vai estar. Não queira rever ele daqui a alguns anos, que ele não vai ter feito nenhuma diferença na sua vida. É a minha indicação em cima do muro dessa vez. Não digo nem que sim, nem que não. Tá aí. Quem Então, quiser, assista. com essa tucanada do Sabag Nossa, essa aqui, foi violenta, violenta. a gente encerra. Agradeço a participação aqui do Eli Vieira, que espero que esteja com a gente mais vezes aqui, porque o papo fica muito mais qualificado, né? E Ele volta obrigado. no próximo episódio, pessoal. Isso a gente já pode antecipar, Evandro. Ele volta no próximo episódio. É verdade, com grandes chances do YouTube derrubar a Gazeta no próximo episódio, hein? Foi um prazer. Pode acontecer. Por isso que tem que assinar a Gazeta. Se o YouTube derrubar o nosso canal aqui, você vai ter acesso aos conteúdos de outros modos também, né? Então tá bom. É, É isso. Obrigado, Eli. Obrigado pela participação. Obrigado, obrigado. Evandro. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Foi muito bom retornar ao Quarentena Cult. O Quarentena volta na semana que vem. Um abraço. Até mais.